Bom dia, gente. Esse seminário ele tem como tema os brachinoceroides e meu nome é Ruth. Esse seminário está sendo realizado de forma virtual porque até então eu estou de Red, então esse é o único meio que a gente achou para que eu não precisasse, estar aí. Eu espero que vocês gostem e aprendam bastante sobre esse tema. Então, vamos começar. Antes da gente começar a falar de fato sobre os brachinoceroides, a gente precisa entender um pouco sobre o que são os hormônios vegetais. A gente sabe que as plantas, elas naturalmente produzem determinados hormônios vegetais, que também são conhecidos como fito-hormônios, e eles vão atuar na regulação do desenvolvimento e crescimento das plantas, além de diversos processos biológicos. A gente tem uma figura do lado com muitos processos, como divisão celular, diferenciação dos feixes vasculares, transporte de soluto, alongamento do caule, expansão foliar, crescimento das gemas laterais, crescimento radial do caule, formação de raízes, e a gente tem diversos hormônios associados a essas funções. Esses hormônios vegetais são quem determinam se a planta ela vai ser pequena ou grande, se as folhas vão envelhecer e cair, se as gemas laterais vão se desenvolver e diversos outros processos. Além disso, esses hormônios eles também vão atuar como mensageiros químicos entre as células, tecidos e órgãos das plantas superiores para que possa ter aí uma comunicação direta, por toda a planta. Além dos hormônios que eu citei anteriormente para vocês, também existe outra classe de hormônios vegetais, mas que eles só foram considerados como hormônios vegetais propriamente dito recentemente. Eles também desempenham funções fundamentais na importância do ciclo de diversas plantas e são conhecidos como os salicilatos, os jamonatos e os brachinoceroides, que são o nosso foco de hoje. Vários estudos têm como objetivo conhecer o seu papel no crescimento e no desenvolvimento das plantas, se eles exercem alguma influência e que influência é essa. Mas já se sabe que eles atuam ali na função de crescimento. Além disso, também se estuda muito a questão da sua interação com os outros hormônios vegetais. E eu trouxe essa foto para vocês, essa imagem que vocês estão vendo aí ao lado, já que os brachinoceroides estão aí intimamente relacionados com o crescimento e o desenvolvimento da planta. A gente tem essa planta, bem forte, e a cenourinha bem pequena falando, esse cara só pode ter tomado umas doses de brachinosteroides, fazendo uma comparação com os esteroides que a gente tem para humanos. Então, a gente pode perceber que os brachinosteroides estão aí intimamente ligados nessa questão do crescimento das plantas. A gente já falou um pouco sobre os diversos hormônios vegetais que existem, mas a gente ainda não definiu o que são os brachinosteroides. Eles são substâncias esteroides, como o próprio nome diz, e eles são de grande função, grande importância, porque eles têm a capacidade de se difundir mais facilmente nas células das plantas. E isso vai fazer com que ele garanta uma resposta mais rápida no metabolismo dessas plantas, assim como o estímulo à produção de algumas proteínas, enzimas e o sinergismo com a sintetização de outros hormônios vegetais, ou seja, ele vai garantir aí que os processos eles sejam realizados com mais eficiência. E vários estudos eles estão tentando relacionar os efeitos fisiológicos nas plantas. Muitos estudos estão sendo realizados com base na resistência ao frio, doenças herbicidas, principalmente pesquisas são realizadas no campo do estresse salino. Posteriormente, vou explicar um pouco melhor para vocês como os brachinoceroides eles podem influenciar nessa questão do estresse salino. Então, se vocês entrarem, por exemplo, no Google acadêmico e pesquisarem brachinoceroides, o grande número de pesquisas e artigos que vocês vão encontrar são basicamente nessa área de estresse salino em diversas espécies de plantas, onde eles já se mostraram, sim, promissores, Tem vários estudos também sobre a questão de germinação, diminuição de aborto de frutos, entre muitos outros. E uma informação muito importante é que o ativo mais abundante nas plantas encontradas é o bracinolídeo, que faz parte dos brachinoceroides.
Falando um pouco mais sobre a descoberta, né, dos bracinosteroides, eles inicialmente eram chamados de bracinas e eles foram primeiramente descobertos como substância de crescimento e são conhecidos como isso até hoje. Ali na época de 1970, 1971, por aí, foram elaboradas as primeiras hipóteses sobre o crescimento do grão de pólen em brásicas, que são esses grãos de pólen que vocês podem ver aí na imagem acima. Eles estavam fazendo essa hipótese se o crescimento dos grãos de pólen podiam estar associados com alguma substância específica que estimulasse o seu crescimento. E foram feitos, né, experimentos com o extrato de grão de pólen dessa planta amarela que vocês podem ver aí embaixo. Mas só em 1979 que foi identificado o primeiro hormônio vegetal na categoria dos esteroides, que é justamente o bracinolídeo. Ele foi isolado dessas estruturas de grão de pólen. E uma curiosidade sobre isso é que o bracinolídeo ele é relativamente mais alto nos grãos de pólen, nas sementes imaturas e nos frutos, mas ele não tem tanta participação no resto do corpo da planta. Os principais esteroides endógenos em plantas são os que vocês podem ver aí circulados. O catasterona, teasterona, tifasterol, 3-dihidrotasterona e os bracinolídeos, que é o nosso foco. Os bracinolídeos, eles são mais ativos e complexos em relação à interação com o metabolismo das plantas e eles podem ser diferenciados na sua composição e estrutura por serem esteroides com 27, 28 ou 29 carbonos na sua composição. O bracinolídeo, que eu tinha falado para vocês que é o principal ativo que é encontrado nas plantas, ele possui 28 carbonos, né, na sua estrutura e ele apresenta uma alta atividade biológica. E a gente pode ver nessas imagens aí de baixo, nessas estruturas, e a principal diferença entre as estruturas naturais dos bracinosteroides é a presença de 3 carbonos adicionais que são distribuídos de diferentes posições nos anéis de carbono, e além disso, há uma molécula, né, de oxigênio por meio de reações de redução. Já falando um pouco sobre a questão da biossíntese, né, falando de forma bem rápida, porque não dá tempo de abordar tudo, a biossíntese dos bracinosteroides é realizada por meio do precursor, que é o campestenol, que vocês podem ver ali em cima no nosso esquema. Ele, no meio da rota bioquímica, né, durante essa rota, ele vai sofrer várias reações de hidroxilação e oxidação para fazer a sintetização dos bracinolídeos. Ele é um esterol vegetal e tem a sua estrutura muito semelhante com o colesterol que a gente conhece. Além dele, né, a gente tem aí uma importância muito grande dos membros da família enzimática do citocromo P450 monoxigenase, que são esses CYP que vocês podem ver distribuído pelo esquema. Eles vão estar associados, né, com o retículo endoplasmático e vão catalisar a maioria das reações nessa rota biosintética dos bracinosteroides. E todos eles, né, em conjunto, vão fazer com que essa rota ela seja realizada com eficiência para que os processos eles sejam executados, né, na sua devida forma e que a planta ela não venha a ter nenhuma falta e venha se desenvolver normalmente. Já falando um pouco sobre o modo de ação, eu trouxe um esquema aqui para vocês de como funciona, um esquema bem simples que a gente não vai poder se aprofundar muito por conta do tempo. Mas nesse esquema, o H ele vai representar o hormônio esteroide e o R ele é um receptor específico. Para que isso aconteça, né, para que a atividade enzimática, a síntese de proteínas, seja feita com eficiência, primeiramente o hormônio esteroide ele vai se ligar a receptores específicos que vão estar localizados ali no interior das células, como vocês podem ver, que estão, né, localizados no citoplasma. Depois disso, a junção desses dois, né, que é conhecido como o complexo hormônio-receptor, ele vai adentrar dentro do núcleo, posteriormente vai se ligar a uma parte do DNA da célula, como vocês podem ver aí embaixo.
Esse processo de se ligar a uma parte do DNA da célula, ele é um processo que é chamado de ativação genética direta. E quando essa ativação genética direta, ela acontece, em resposta a ela, né, o RNA mensageiro, que vocês podem ver aí, ele é sintetizado no núcleo e ele vai entrar no citoplasma, promovendo, né, a síntese enzimática e proteica, garantindo aí que todos os processos da planta sejam realizados, que a sua síntese seja realizado e que a sua atividade enzimática ela não seja comprometida. Então, a gente já viu um pouco sobre os brachinosteroides, sobre a sua rota de biossíntese, sobre o seu modo de entrar, né, na célula, sobre a sua ativação enzimática, sobre tudo isso. Mas a gente também precisa lembrar, como eu falei para vocês, né, que os brachinosteroides, eles também interagem com outros reguladores, com outros hormônios de crescimento vegetal, e todas as suas funções, né, são basicamente todas voltadas para o crescimento e desenvolvimento das plantas, que é justamente como ele é conhecido, como ele foi descoberto. E eu trouxe alguns para vocês, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre a interação dos brachinosteroides com outros hormônios que nós conhecemos. A gente pode citar, né, a questão da reprodução, com a presença acentuada no grão de pólen. Os brachinosteroides, eles vão atuar ali na questão da germinação da planta e na formação do tubo polínico. O tubo polínico, a gente, relembrando aí um pouco das nossas aulas de botânica, a gente sabe que foi uma questão importantíssima para as angiospermas, para que elas não tivessem aquela dependência da água para se reproduzir. Então, o tubo polínico, ele resolveu ali, de certa forma, esse problema. Ou seja, é essencial, né, para a fecundação do óvulo e para a formação do fruto e da semente, porque vai garantir ali que a fecundação ela seja feita. Outra interação, né, é na formação das raízes laterais. Para algumas culturas, né, as pessoas notam um efeito cinético com a auxina, que também é um hormônio. E na disponibilidade, né, dos brachinosteroides para a planta, quanto maior a presença das auxinas, maior vai ser a formação das raízes laterais. Também temos no quesito do alongamento do caule das raízes, quando aplicado em baixa dose, né, eles vão promover o crescimento da raiz e o aumento das raízes laterais, e em altas doses, eles vão reduzir o crescimento das raízes laterais. Então, tem aí essa diferença, né, para crescer a raiz lateral ou para promover o crescimento da raiz, né, então tem essa diferença aí de dose. E na germinação também, né, nas sementes vão atuar juntamente com esse hormônio, que é a gibberelinas, durante, né, o processo de germinação, garantindo que o processo de germinação ele seja realizado ali de forma segura, digamos assim. Além disso, como eu já tinha falado para vocês, os brachinosteroides eles são um alvo muito grande de pesquisas científicas, porque eles podem estar aí relacionados com muitas funções, e eu trouxe os principais ramos de estudo aqui dos brachinosteroides. Um deles é os brachinosteroides e o estresse abiótico. A gente sabe que a redução da disponibilidade de água, salinidade, temperatura vão desencadear um efeito, né, em cascata nas vias metabólicas das plantas, e os brachinosteroides eles atuam de maneira dependente, mas de maneira independente também da síntese do ácido abscíssico, que é um dos principais reguladores de estresse hídrico. Então, como eu falei para vocês, né, grande parte dos estudos que são realizados, grande parte dos estudos que vocês verem aí relacionados aos brachinosteroides são em relação principalmente a essa questão do estresse hídrico, da salinidade, porque já se mostrou muito promissor que os brachinosteroides conseguem aí reverter essa situação e fazer com que a planta ela consiga se desenvolver normalmente nessas situações, né, de estresse hídrico. Também temos os brachinosteroides e o estresse biótico. A aplicação dos brachinosteroides pode auxiliar, mas também pode inibir o processo de infecção, que é ocasionado por patógenos e necrotróficos e hemibiotróficos.
Então, pode estar aí ajudando, né? Mas também pode auxiliar esse processo de infecção. Então, está sendo estudado também essa questão. E, além disso, o crescimento e o desenvolvimento do sistema reticular, através da cromatografia gasosa, espectrometria de massas. Alguns pesquisadores, né, Kim e outros pesquisadores, eles fizeram o primeiro relato na atuação dos bracinolídeos e a interação com o ácido indol 3 acético no gravitropismo de raízes primárias de milho. Então, eles estudaram essa questão para ver se os bracinosteroides, né, juntamente aí com o AIA, que é o ácido indol 3 acético, estariam aí fazendo uma interação, promovendo o crescimento e o desenvolvimento do sistema radicular, né, das raízes das plantas. Já finalizando, né, a apresentação, essas foram as referências que eu utilizei para o meu trabalho, para o meu seminário. E se vocês quiserem ver, né, a grande maioria são artigos muito interessantes. Principalmente coloquei alguns, né, sobre o déficit hídrico, que se vocês quiserem ver, né, são muito interessantes, são realizados em diferentes plantas e estão estudando aí para ver se eles realmente conseguem reverter essa situação do estresse hídrico nas plantas. Então essa foi a minha apresentação, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Sei que é um pouco difícil voltar um pouco para essas apresentações remotas, mas eu agradeço mesmo a atenção, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ler, né, mais sobre o assunto, deixei os artigos aí nas referências. E é isso, gente. Muito obrigado.